Seja bem-vindo. Decida crer. Jesus está te chamando para sair do túmulo e viver uma vida plena ao seu lado. Há um convite para se livrar do pecado e de tudo aquilo que ainda te atrapalha para viver uma vida nova, profunda e enraizada no reino de Deus. Venha com expectativa e fé. Juntos, vamos viver esta jornada de 40 dias em 7 domingos até a Páscoa do nosso Senhor Jesus. Eu quero chamar aqui algumas pessoas que vão dar testemunho de milagre. Deus tem realizado milagre, gente. Isso tem sido maravilhoso. Quero chamar o Mike aqui. O Mike é um rapaz novo que está aqui na nossa cidade. E ele vai vir aqui para dar um testemunho. Ziló também está aqui. A Ziló. Rapidamente, os que estão. O Gil e a Sara está aí também. Ficaram de dar o testemunho. Vamos lá, queridos. Quero que você fique com o seu coração preparado para aquilo que Deus está fazendo milagre, porque nós estamos num ambiente de milagres. Assim como esses irmãos, pode vir aqui, querido. Assim como esses irmãos, muitos outros. Hoje tivemos muitos testemunhos de manhã. Eu estou tendo até que falar, irmão, não, esse domingo não dá, já tem muitos. Porque são muitos os testemunhos de pessoas em todas as áreas, irmãos. Não é só cura física, mas em outras áreas também. E nós temos vivido um tempo maravilhoso de milagre. Vou pedir para o Mike contar primeiro aquilo que Deus realizou na vida dele. Antes de falar, já estou chorando. Pai Senhor, irmãos. Eu tenho vários testemunhos para contar, né? Mas eu vou falar meio rapidinho. Deus fez um milagre na minha vida. Uns 2 anos atrás, eu descobri que eu tinha um tumor no olho, um melanoma. E comecei a fazer o tratamento aqui em Barretos. E graças a Deus estou curado. Mas foi preciso a retirada do olho, né? E aí agora eu e a minha mãe vai ficar 2 meses aí, que a gente é do Paraná, sabe? Daqui lá dá mais ou menos 600 quilômetros da onde eu moro. Eu e minha mãe vai ficar 2 meses aí, que eu tô fazendo as radioterapia. E aí a Elô foi lá na casa de apoio e fez o convite para a gente estar vindo da igreja, né? E a gente veio domingo passado e lá naquele cantinho eu pedi para Deus abençoar, que liberasse meu auxílio, que fazia 2 anos já que esse auxílio tava enroscado e não saía, sabe? E a gente que trabalha por conta, a gente sabe que é difícil, né? A gente não ficar dependendo da família, dos amigos, né? E eu pedi para Deus, falei, Deus, me deu uma resposta essa semana sobre o meu auxílio. E eu lá na máquina fazendo a radioterapia na terça-feira passada, aí me veio na cabeça de novo. Aí eu fiquei pensando, Deus, a hora que eu sair daqui, dá uma resposta. Aí quando foi umas 7 horas da noite, a advogada me mandou um áudio falando que tinha liberado meu auxílio e para receber já mês que vem. Para honra e glória do Senhor. Amém. A paz, irmãos. Eu sou Sara, esse aqui é Gil, meu esposo. Nós vimos para Barreto dia 3 de janeiro para a gente começar a fazer um tratamento num tumor no meu marido, que já está curado também, mas será confirmado pela ciência. E Deus nos direcionou para essa amada igreja. Nós chegamos aqui no segundo domingo de janeiro, dia 14 de janeiro, e o pastor André estava pregando e confirmou muita coisa no nosso coração. Se eu for falar todos os milagres que a gente tem experimentado do dia que a gente chegou aqui até hoje, vocês ficariam aqui o resto da semana, no mínimo. Mas eu quero dizer que nós tínhamos um diagnóstico de espondilite anquilosante, uma doença reumatológica,
E a gente fazia uso contínuo de uma medicação, uma injeção de 15 em 15 dias. E desde o dia 3 de janeiro nós não tomamos o medicamento. E não temos sentido nada. É uma doença anquilosante, a gente fica com os movimentos limitados. E desde que nós chegamos aqui, a dor do corpo cessou. Não tem mais nada, para a honra e glória do Senhor. Ele está fazendo uma grande obra nessa igreja e nas nossas vidas. Nós não vamos perder isso por nada. A honra e a glória é toda dele. Somente a ele pertence. Amém. Ele disse que os dois são portadores dessa doença e agora não são mais. Ao mesmo tempo, glória a Deus. 2 anos esperando um auxílio. E no momento em que está ali no canto, ouvindo a palavra, acreditou. E Deus restaurou a vida dele, assim como a Sara e o Gil. Irmãos, a Bíblia diz assim: os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que curou o paralítico, curou o cego, ressuscitou os mortos? Esse é Jesus. Fala, é Jesus. E a Bíblia diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Eu queria que você dissesse, igual esses irmãos receberam com fé, diga assim: Ele é o mesmo, Ele está aqui. Irmãos, tudo é a sua fé, viu? Diga, o que Ele fez lá atrás, Ele vai fazer na minha vida hoje. Você tem a mesma fé que esses irmãos tiveram para receber o milagre deles? Queridos, hoje nós vamos falar sobre Jesus e a sobrenatural ressurreição de Lázaro. Eu sei que se eu perguntar aqui, todo mundo já ouviu falar dessa história maravilhosa da ressurreição de Lázaro, mas eu queria aqui trazer alguns ensinamentos para você dentro desse texto. O versículo principal aqui que eu quero ler para você é o seguinte: eu queria que você, irmãos, enquanto você ouvir a palavra, enquanto você ouve a palavra, assim como aconteceu com esses irmãos e com os que vieram de manhã, que contaram inúmeros milagres, eu acredito que Deus está trabalhando na vida daquele que está com o coração atento e com a fé ativada. Porque uma coisa é eu estar aqui ouvindo a palavra distraído, outra coisa é cada coisa que eu ouço, eu pego aquilo, eu recebo aquilo para a minha vida, eu ativo a minha fé. Eu queria que você tivesse essa postura de uma fé ativada nessa noite. Diga, sou eu. O texto principal diz assim: depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano, e disse-lhes Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Quem é este? Eu vou mudar aquele versículo que eu li primeiro e eu vou falar ele da seguinte maneira: quem é esse que até os mortos lhe obedecem e os vivos ainda insistem em não obedecê-lo? Jesus disse apenas uma palavra para Lázaro: sai para fora. Eu quero contar essa história para você nessa noite. O versículo 1 do capítulo 11 de João diz assim: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia. De onde ele era? Do povoado de Maria e de sua irmã Marta. Betânia era uma aldeia antiga da Judeia, lá perto da velha cidade de Jerusalém. Hoje, essa cidade Betânia é chamada Lazaria. E ela fica bem ali próximo de Jerusalém, bem ali perto dos portões de Jerusalém. E esse milagre aconteceu exatamente ali. O que nós podemos aprender, irmãos, com a sobrenatural ressurreição de Lázaro? Primeira coisa,
E eu vou falar alguns pontos que eu queria que você tivesse essa fé ativada. Primeira coisa, pessoas podem ficar doentes, mas as pessoas podem ficar doentes, sim ou não? Sim ou não? As pessoas podem ter problemas, sim ou não? Olha o que diz a Bíblia. E aconteceu que Lázaro ficou doente. As pessoas podem ficar doentes. As pessoas podem passar aflições. As pessoas podem ter problemas na família. As pessoas podem ser acometidas de dificuldades financeiras no casamento. Podem passar aflições. Mas eu coloquei esse mais aqui, irmãos. Quem aqui passa algum tipo de adversidade em qualquer área? Alguém passa? Sim, todos nós passamos. E se eu perguntar aqui, quem aqui já ficou doente? Eu já fiquei, mais alguém ficou já? Agora me responde uma pergunta dentro dessa pergunta, irmãos. Quando você fica doente, isso muda a realidade de quem Deus é? Sim ou não? Quando você fica doente, isso muda a realidade de quem você é em Jesus Cristo? Muda a realidade, sim ou não? O que eu quero ativar em você e que você entenda nessa noite é que a sua humanidade, as coisas que você passa por ser um ser humano, não mudam, grava isso, não muda a realidade espiritual de que Deus realiza e continua realizando milagres. Então eu queria, dentro desse primeiro ponto aqui, muitas pessoas dizem assim, mas eu sou ser humano. Eu sou ser humano, eu passo minhas aflições, minhas dificuldades, eu sou um ser humano. E o que eu quero que você entenda nesse primeiro ponto aqui, irmãos, é que mesmo que você seja um ser humano, uma pessoa que passa dificuldades aqui nesse mundo, aqui nessa terra, nós precisamos ter em mente de que aquilo que eu passo aqui não muda a realidade de quem Deus é. E uma coisa que eu tenho aprendido, que aquilo que eu sou um ser humano, as pessoas dizem, não é assim que as pessoas falam? Eu sou humano, isso é normal eu passar por isso. Mas eu tenho que gravar e ativar na minha mente, sabe o que? Eu sou um ser humano, mas eu vivo debaixo de leis espirituais. Eu vivo debaixo de um governo celestial. Eu sou um ser espiritual cheio do Espírito Santo, que muda realidades espirituais. Então eu tenho que entender que eu sou um ser humano, mas eu estou debaixo de um reino. E esse reino vive acontecendo milagres nesse reino. Quantos aqui fazem parte desse reino? Agora entenda uma coisa, que é algo que tem me incomodado muito, irmãos. Muitos de nós temos vivido aqui na terra mais a nossa natureza humana do que a nossa natureza espiritual e sobrenatural. Por exemplo, escute aqui. Quando você fica doente, qual é a primeira coisa que você faz quando está doente? Pensa aí. Eu quero que você entenda que apesar de nós estarmos debaixo de um reino, de um governo de Deus, estarmos debaixo de leis espirituais e celestiais, nós vivemos aqui mais a natureza humana do que a natureza espiritual. Quando você está doente, o que você faz? Qual é a primeira coisa? Toma remédio, vai no médico. Aí você vai me dizer, não, mas eu sou um ser humano. Sim, eu não estou dizendo que você é um ser humano, mas o que eu estou dizendo é que muitas vezes nós vivemos mais a natureza humana do que a natureza espiritual que nós somos. Então quando eu estou doente, a maioria de nós, a primeira coisa é procurar um médico. Não é verdade? Mas irmãos, nós não temos dentro de nós ativado de que quando eu estou passando alguma coisa, eu preciso ativar quem eu sou em Jesus Cristo e começar a pegar a palavra de Deus e dizer o que a palavra de Deus é para mim. Isso não quer dizer que você não vai no médico, mas nós precisamos nos tornar pessoas mais que
liberam mais a natureza espiritual do que a humana. Eu estava sentada ali, e aí a Celinha, ela veio falar para mim o seguinte, que essa semana, na quarta-feira, ela foi fazer alguma coisa e de repente a coluna dela travou. E ela não conseguia andar. E aí ela ligou para o marido, ela foi arrastando, ela falou, olha, eu preciso que você me leve no hospital. E aí ela foi, aí ela começou dentro da casa dela, 2 dias seguidos, ela começou a declarar a palavra de Deus. Ela estava ali, ela estava me dizendo, sem saber que eu ia falar isso. Ela começou a me dizer que eu comecei a dizer quem eu era, quem Jesus era na minha vida, quem era o tipo de pessoa que eu sou um ser espiritual, e começou a declarar a palavra de Deus. E ela disse que conforme ela ia andando e declarando, o corpo dela ia melhorando, ela ia conseguindo dar passos, ela começou a andar num quarto, depois no outro cômodo, e ela conseguia dar passos cada vez maiores, e quando ela ela olhou para ela viu que ela estava andando normalmente. Sabe, irmãos, o que eu quero dizer é isso aqui. Não quer dizer que você não vai passar as coisas, mas pessoas ficam doentes sim. Mas que nós precisamos entender que quando eu estou com um conflito dentro da minha casa, quando eu estou com um problema no casamento, eu me comporto mais como uma pessoa natural, humana, com a minha consciência humana, de humanidade, ou como uma pessoa espiritual. Às vezes as pessoas estão passando crise dentro da casa delas, irmãos. Crises, e não tem sensibilidade para ver o que está acontecendo em casa. Elas se comportam como pessoas naturais. Pessoas podem ter problemas sim, mas qual é a minha conduta na hora que eu tenho? Eu posso ficar doente? Posso, mas como eu me comporto? Lázaro ficou doente? Sim. Mas o que eu quero despertar em você aqui nessa noite é qual é a natureza que prevalece na sua vida. Como você age quando tem um conflito dentro da sua casa, um conflito no casamento, quando você está com dificuldade financeira, é o desespero. Quando você está com um problema na sua alma, nas suas emoções, é o desespero de um ser humano, ou é a convicção de um ser espiritual que sabe que o que eu estou passando não muda a realidade de quem Deus é? Então Deus continua sendo quem Ele é, então Ele vai agir na minha vida, porque eu vou ativar a minha fé. Quantos estão entendendo? Diga amém. Eu não posso esquecer quem eu sou, irmãos. Eu não posso esquecer de onde eu vim e para onde eu vou. Eu falo, diga assim, ó, eu não posso esquecer quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. Hoje de manhã eu estava falando sobre ativar a fé. Quando a gente fala sobre isso, pessoas podem ficar doentes, pessoas podem ter problemas, sim. Mas uma coisa que a igreja tem se perdido é que ao invés de reclamar, eu preciso começar a ativar a fé. E uma coisa que a gente percebe é que os irmãos, a igreja tem se perdido, tem esquecido quem ela é e o que ela está fazendo aqui na terra. Então preste atenção no que eu vou te falar. Eu disse hoje de manhã o seguinte, que nós precisamos viver não motivados. Fala, não motivado. Porque o que é uma motivação? Motivação é o seguinte, eu chego para a Lu e conto alguma dificuldade, né? Eu percebo que ela está passando alguma dificuldade, aí eu vou ouvindo o problema dela, e aí no outro dia ela acorda, o problema continua, e aí ela acorda triste. Por quê? Porque ela está com problema. Mas aí eu chego para ela e dou uma palavra de fé, dou uma palavra de ânimo, e ela levanta aquele ânimo, e já fica bem. Isso é motivação. Motivação, eu preciso de alguém que chegue em mim e me fale algo que venha me despertar para eu melhorar. Mas a motivação não dura muito. Motivação tem pouca duração. Agora a diferença que eu quero mostrar para você aqui, porque eu estou falando que as pessoas podem ter problemas, mas elas precisam entender uma coisa, eu tenho que parar de viver motivado, dependendo de estar bem, de alguma coisa boa acontecer para eu ficar feliz, de uma porta de emprego abrir para eu estar bem, de alguma notícia boa acontecer para eu ficar motivado,
eu não posso depender disso, isso é motivação. O que a igreja precisa ter? Ativação. Ativação é diferente de motivação. Sabe o que é uma pessoa ativada, irmãos? Ela pode ter a notícia ruim que for, ela pode ter a situação ruim que for, alguma coisa acontecendo, ela está ativada na fé. Sabe o que é isso? Eu sei quem eu sou. O que eu estou passando não muda a realidade de quem Deus é. O que eu estou passando não muda o fato de quem Deus é. O que eu estou passando não muda o fato de que Deus vai fazer milagre na minha vida. O que eu estou passando não muda o fato de que eu sei que Deus ressuscita morto, que Ele muda a situação financeira, que Ele restaura casamento. Eu não preciso ser motivada, eu já sou ativada na minha fé. Então eu acordo de manhã e eu não preciso de uma notícia boa para estar feliz. Eu estou ativada na minha fé. Põe a mão aqui, ó. Olha só. Ih, baixinho demais, tudo fraquinho. Vamos de novo, você vai ativar a sua fé. Faz. É porque o meu está no microfone, né? Você vai fazer isso aqui de manhã, todo dia. Você vai fazer assim, ó, como um ato profético. Você vai ativar. Você vai ativar a sua fé, girar a chavinha. Como um ato profético, dizendo o seguinte: eu acordo ativado porque eu sei quem Deus é. Eu sei quem Deus é. O problema que eu estou passando não muda a realidade de quem Deus é. O problema que eu estou passando não muda a realidade de quem eu sou. Começa a mexer essa chavinha na sua mente, irmãos. Diga para o irmão do seu lado: ativada. Fala, irmão, tem que ser ativado. A minha realidade não muda o que Deus é. Eu não posso ser guiado pela circunstância. Quem é guiado pela circunstância é motivado. Eu preciso chegar na Priscila e ajudar ela a estar bem todo dia. Hoje, amanhã ela está com problema, eu vou lá, dou uma palavra, ela fica bem. Isso é motivação, irmãos. Motivação passa, mas a pessoa que é ativada sabe quem Deus é, sabe o que Deus vai fazer, sabe quem ela é. Não importa, eu estou passando isso. Nossa, eu já estou ativado, eu sei o que vai acontecer na minha vida. Eu sei quem Deus é na minha vida. Eu sei que essa realidade vai mudar. Eu vivo pelo que eu creio. Eu sei quem Deus é na minha vida. Precisa ser ativado. Diga ativado. Ativado na identidade de quem Deus é, de quem você é. Então eu aprendo que eu posso ter problemas, ficar doente, mas isso não muda quem Deus é. Vamos repetir? O que você aprende? Primeira coisa, diga que eu posso ter problema, mas isso não muda quem Deus é e quem eu sou. Glória a Deus. Segunda coisa que você aprende com a ressurreição de Lázaro: confie na soberania de Deus. O que a gente pode aprender aqui? Olha o que diz o texto. O que estava acontecendo? Jesus estava num povoado. Marta e Maria mandam notícia para Jesus: Jesus, aquele quem tu amas, está doente. Olha aqui o que acontece. Jesus ouviu a notícia de Marta e Maria sobre Lázaro, que ele estava doente. E olha o que ele diz. Ao ouvir isso, Jesus disse, olha o que Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Olha aqui para mim, irmãos. O que Jesus mandou de volta de recado para Marta e Maria? Essa doença não é para a morte não, é para a minha glória, para que Deus seja glorificado. Qual seria a postura de Marta e Maria? Jesus já mandou o recado, por que ele estava doente? Jesus já não tinha dado o recado? Confiar na soberania de Deus, ok. Ele está doente, mas Jesus mandou o recado que não é para a morte, é para a glória dele. Então qual deveria ser a postura delas? Confiança na soberania de Deus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Diga isso. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Diga isso. Eu creio em ti. Haja o que houver. Haja o que houver. Venha o
estou ativado na minha fé. Prover de novo, eu creio em ti. Deus está no governo, irmãos. Tu não estava no programa não, viu, irmãos? Deus está no governo. Deus está governando, Ele é soberano. Marta e Maria já tinham recebido a notícia que era para a glória de Deus. Nos piores momentos da sua vida, Deus está no governo e no controle da sua vida, irmão, sempre. Às vezes a gente não tem noção, quando você olha para o céu e vê as estrelas, por que as estrelas não caem na sua cabeça? Por que o mar não invade a terra? Deus disse, ó, você vai ficar até aqui, ó, e o mar não sai do limite. Quem é que controla tudo isso? Será que Deus não é capaz de controlar a circunstância da sua vida? Hoje de manhã eu estava falando de uma semente. Você sabia que o cristão não sabe quem ele é? Você sabe uma sementinha desse tamanzinho? Você já parou para pensar o que tem dentro de uma semente? Uma semente, ela é plantada, ela vira uma árvore, que vira um fruto, tem um poder tremendo na semente. Essa semente tem um poder tremendo dentro da igreja, dentro do cristão. E quando ele entende a semente, explode e ele vai viver quem ele é em Cristo Jesus. Ele é o Senhor que governa tudo, irmãos. Essa doença não é para morte. Agora olha aqui para mim. Quantas vezes Deus já disse, igual Ele falou para Marta e Maria, fica calma, não é para morte. Quantas vezes na hora que você está em alguma crise emocional, com alguma dificuldade, com alguma emoção, com algum problema de saúde ou na família, quantas vezes quando você está aqui, você sabe o que Deus já diz ali na palavra, ó, eu estou com você, eu não vou te deixar, eu não vou desamparar você, olha, eu já levei todas as suas enfermidades. Jesus já tinha dito para Marta e Maria, essa doença não é para a morte. E Jesus fala para a gente todos os dias, eu estou com você. Olha só, meu filho, eleva os olhos para os montes. De onde virá o seu socorro? Seu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não deixará o teu pé vacilar. Aquele que te guarda não cochila e nem dorme. Ele guardará a sua vida, a tua entrada, a tua saída, desde agora e para sempre. Está escrito, irmãos. Mas por que na hora da crise, igual aconteceu com Marta e Maria, a gente esquece? Não te assombres, eu sou o teu Deus. Tu me cercas por detrás e por diante. A Bíblia diz tudo isso, mas na hora da dor, da adversidade, do descontentamento, nós esquecemos. Ele não disse para Marta e Maria, essa doença não é para a morte. Diga, eu preciso confiar na soberania, no governo de Deus sobre a minha vida. Essa doença não é para a morte. Olha, eu estou cuidando de você, tá? Essa situação aí, calma, eu estou cuidando de você. Isso não é para destruir, é para o meu nome ser glorificado. O que mais você aprende com a ressurreição de Lázaro? 3. Não se desespere. Olha só. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Olha, irmãos, a cena. Marta e Maria mandam recado para Jesus. Lázaro está doente. Jesus manda recado para elas. Olha, essa doença não é para a morte, fica tranquila. Mas Jesus não sai correndo. Ele fica mais 2 dias ainda onde ele estava e não sai correndo para resolver aquele problema. De repente, Marta e Maria estavam lá e passou um dia, passou 2, Lázaro piora, Lázaro morre. Imagina o desespero delas. Já aconteceu com você? De você pensar, seja sincero, Deus está demorando para agir nessa área da minha vida. Não vai na hora. Ele não foi na hora. Na hora que Marta e Maria achou que ele deveria ir. Às vezes ele não vai na hora que você acha que ele tem que ir. Na hora que você acha que ele deve resolver aquele problema, ele não aparece para resolver. As coisas não mudam na hora que você espera que mude. Mas Jesus já tinha falado para ela, calma, essa situação não é para a morte. A Bíblia já diz para nós,
para nós nos acalmarmos. Calma, eu estou cuidando de você, eu sou o seu pastor, você não terá falta de nada, eu vou cuidar de você. Mas na hora que as coisas não acontecem no nosso tempo, você já se desesperou. Talvez você já pensou assim: como pode ser propósito de Deus e eu passar o que eu estou passando? Olha o que eu estou passando. Mas o que Jesus disse para Marta e Maria? Olha, ele está doente, calma aí, que essa doença é para a glória de Deus. Às vezes a gente não entende que algumas coisas que a gente passa é para a glória de Deus. E Jesus amava Lázaro, irmãos, mas ele ficou doente. Qual o propósito teria nisso? Jesus disse qual o propósito: para a glória dele. Por que então, diante do que está escrito, a gente se desespera? Porque na hora que você tem uma crise na família, você se desespera. Sabe por quê, irmãos? Sabe o que eu tenho aprendido com Deus? Eu estou numa época, eu e o Cláudio, nós estamos numa época em que a gente não dorme muito, acorda de madrugada e tem sido muito incomodado em fazer algo por esse tempo, nessa geração, em ser uma pessoa que muda, alguma coisa acontece através da nossa vida. E quando eu vejo, irmãos, diante de uns problemas, por que eu me desespero? Eu comecei a entender o que eu comecei a praticar agora. Sabe por que às vezes você desespera com esse problema que você está passando? Porque você vive motivado. Vive motivado, aí a motivação passa. 30 minutos, motivação passa, você precisa de outra. Aí como você vive motivado, tem que estar alguma coisa boa acontecer. Porque você não sabe quem você é. Você não sabe quem Deus é, você não tem aquela convicção ativada aqui, ó, não importa. Eu sei quem Deus é, eu sei quem Deus é. Quando eu não tenho isso, irmãos, eu me desespero. Porque eu dependo que aquela circunstância mude, entenda isso. Eu dependo que a circunstância mude para eu estar bem, porque eu não sei quem é Deus. Eu não confio em Deus mesmo que a coisa ainda não aconteceu. Eu não sei quem eu sou, o poder que há em mim. Então eu preciso ativar todo dia, saber quem Deus é. Estou passando isso, não vai mudar. Eu sei quem Deus é, eu sei quem é Deus, eu sei quem é Deus. Estou tranquila no Senhor, os meus olhos elevam e eu sei que meu socorro vem do Senhor. Ah, Deus de dia, o sol não vai me molestar, nem a lua de noite. Eu estou ativado, eu não dependo que aquilo mude para que eu esteja feliz. Eu tenho entendido, queridos, que nós precisamos dessa clareza de quem nós somos. Quantas vezes o desespero toma conta? Quantas vezes o desespero toma conta? Não se desespere. Falta dinheiro, faltou dinheiro, você vai ativar. Isso vai passar, porque eu nasci para prosperar. Faz isso com a chavinha. Eu nasci para prosperar. Eu tenho uma perda, uma dor, uma notícia ruim. Eu não dependo disso, eu viro a chave. Eu nasci para viver a vida de Deus nessa terra. Eu sou uma semente que vai virar uma árvore que vai dar fruto. A minha vida vai impactar esse tempo. Minha casa vai mudar. Ativa. Não dependa de algo mudar para você ativar a sua fé. Diga: eu preciso ativar a minha fé. Quem eu sou, quem Deus é na minha vida. Diagnóstico ruim, seja o que for, irmãos, não se desespere. Jesus, ele era sensível ao mundo espiritual. Pessoas hoje estão olhando a bagunça da sua casa, sabe, queridos? Sabia que falta sensibilidade ao povo de Deus? Às vezes o diabo está colocando intriga no seu casamento, e você não é sensível para identificar, e briga com o cônjuge, esquece, não tem sensibilidade para mudar uma realidade. Ativa isso na sua vida, irmão. Às vezes você está vendo uma situação lá truncada, uma bagunça, um peso, uma opressão, e não ativa quem você é, a semente que você é, plantada na terra, que vira árvore, que dá fruto. Às vezes a gente não ativa quem nós somos, e aí a bagunça dentro de casa, e a gente age como uma pessoa natural. O diabo bagunçando a alma de muita gente.
Não dependa de circunstância. Diga assim: eu vou aprender. Não me desesperar, mas ativar a minha fé. Como você vai ativar a fé? Põe a mãozinha. Você vai fazer assim, ó. Fala, eu vou viver. Põe a mãozinha. Fala, eu vou viver o que Deus diz para mim. Eu sei quem eu sou e eu sei quem Deus é. Nada vai mudar isso. Você vai fazer isso todas as manhãs em nome de Jesus. O que você pode aprender mais? Não se desespere. Outro ponto que você vai aprender com a ressurreição de Lázaro: seja sensível à dor das pessoas. Olha o que o texto diz. Diz assim, ó. Então Lázaro estava ali, Jesus estava ali, e aí ele é sensível, ele sabia que Lázaro tinha morrido. E olha o que acontece. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo: nosso amigo Lázaro, ele estava dizendo para os discípulos, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou até lá para acordá-lo. Os discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, ele vai melhorar. Mas Jesus tinha falado da sua morte. Mas os discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. Fala, morreu. E para o bem de vocês, eu estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Por que eu estou falando sobre ser sensível à dor das pessoas? Jesus era o ser humano mais sensível que passou sobre a terra, mais compassivo, cheio de empatia. Jesus ali, ele sabia que Lázaro tinha morrido e que a família devia estar sofrendo. Ele sabia o que ele ia fazer, um milagre ia acontecer, mas ele foi até lá. Imagina o coração de Jesus sabendo que aquela família estava sofrendo. Quando você olha Jesus andando na terra, irmãos, ele era cheio de empatia. O que é empatia? É quando alguém é capaz de se colocar no lugar do outro para ajudar aquela pessoa. Então, o que nós podemos aprender com Jesus, com a sensibilidade, com a empatia de Jesus, o desejo de ir em busca e ajudar quem está precisando? Que nós precisamos ter empatia. Sabe o que é empatia? Eu passei um vídeo uma vez para as meninas sobre empatia, maravilhoso. Empatia, irmãos, tem uma pessoa lá no buraco caída, sofrendo. Você está aqui em cima, aí você olha lá, eu sei o que você está passando, eu já passei por isso. É difícil mesmo, eu sei. Nossa, mas não estou dando conta. Não, mas eu também já passei, eu sei o que é isso. Mas está muito difícil, eu não estou dando conta de resolver essa questão financeira. Mas você não sabe o que eu já passei, eu também já passei isso. Isso é empatia? Não. O que é empatia? Empatia, a pessoa vê a outra lá caída, sofrendo, ela joga a corda, ela desce lá e ajuda o outro a sair de lá. O que eu quero que você aprenda nessa noite com Jesus é que nós precisamos ter empatia com a dor do outro, com o sofrimento do outro. Ao invés de julgar o comportamento do outro, se colocar no lugar do outro, para saber o que o outro está sentindo, o que o outro está passando, por que ele está se comportando daquela maneira, o sofrimento dele. Irmãos, nós precisamos fazer diferença na vida das pessoas, irmãos. Nós não podemos ser pessoas alheias que se importam só com a nossa dor, que olha só para o que a gente está passando, para os sentimentos que nós temos e não olha para o outro. Não consegue sentir a dor do outro. Jesus, ele tinha empatia, ele se colocava no lugar, e não só isso, como ele ajudava o outro a sair de lá. Quantas pessoas você está ajudando a sair da situação difícil? Para às vezes de olhar para o que você está sentindo e julgar o comportamento do outro. Olha para o outro com o olhar que Jesus olha. Fala, eu preciso ter empatia, me importar com o outro, ter compaixão. O quanto você faz isso? E por último, eu quero que o Ministério de Louvor venha aqui. O que você pode aprender com a ressurreição de Lázaro? Manifeste a sua fé. Você viu aqueles irmãos vindo aqui testemunhar? Hoje de manhã tivemos muitos testemunhos de emprego,
Tivemos testemunho de cura instantânea. Mas porque ativou a fé. Sabe o que é isso, irmãos? Ativar a fé. Esse ponto aqui que você tem que aprender com Jesus é manifestar a fé. Jesus chegou lá diante de Lázaro depois de quantos dias que ele estava morto? Fala, quantos? Quantos dias? 4 dias Lázaro estava morto. Olha só. Aí Jesus agora chega lá na cidade. Olha o que acontece. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, o que ela fez? Foi encontrá-lo. Mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha para mim, irmãos. Marta manifestou fé ou não? Como você lê aqui no texto? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Isso é fé ou não? Por que não? O que Marta disse? Ela tinha certeza que se Jesus estivesse lá, Lázaro não tinha morrido. Isso não é fé? Ela tinha certeza que, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela exercitou fé. Ela tinha certeza que com a presença de Jesus, o irmão dela não teria morrido. Aí depois ela diz uma outra manifestação, olha só. Mas eu sei, lá embaixo, mas eu sei que mesmo agora, Deus dará tudo o que pedires. Isso é fé ou não? Ou se é fé? O que Marta estava dizendo aqui? Senhor, mesmo agora, ele morreu, mas eu sei que mesmo assim, tudo que o Senhor pedir, Deus vai fazer. Isso é fé ou não? Depois ela deu uma vacilada lá na frente, mas isso aqui é manifestação de fé ou não é? É, irmãos. Olhe para a sua situação agora, queridos. Qualquer que seja, nós estamos num ambiente de milagre, irmãos. Nós estamos vendo milagre todo dia, todo culto. Tem pessoas que nós não estamos conseguindo deixar contar, porque é muita gente. Agora, queridos, nós estamos num ambiente de milagre, mas o milagre ele vem através da ativação da fé. E Marta cria. Agora, quando eu olho para cada um de nós aqui, quando você olha para a sua vida financeira, quando você olha para a sua situação da saúde, da sua família, dos seus filhos, qual é a declaração que você faz para Jesus? Marta disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir, vai acontecer. Você crê que Jesus está aqui? Irmão, não seja uma pessoa acostumada. Eu estou acostumado a vir na igreja. Não é assim. Eu tenho que ativar a minha fé todo o tempo. Você acredita que o poder de Deus está aqui? Se você acredita, você diz amém. Você sabia que a gente tem que ativar essa fé sobrenatural para a gente começar a viver coisas grandes? Olha aqui o que Jesus disse. Jesus chegou, falou com Marta, depois veio Maria, e Jesus perguntou: onde é que Lázaro está? Levam Jesus até onde Lázaro está. E olha o que ele diz. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Ele estava falando com o morto, irmãos. Você consegue entrar na história? O morto saiu, diga, o morto saiu. Com as mãos e os pés envolvidos em faixa de linho, o rosto envolto num pano. E disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Tem alguém aqui que está passando algo mais difícil do que um morto depois de 4 dias? Tem alguma situação pior do que essa aqui? Tem alguém, gente? De repente tem alguém que está passando alguma coisa pior do que um homem morto depois de 4 dias, e ela tinha que exercer fé e ativar a fé naquele milagre aqui. E a Bíblia diz que o morto obedeceu à voz de Jesus. O morto, ele falou para o morto: Lázaro, vem para fora.
O morto veio e os vivos não obedecem. O morto obedeceu e os vivos não conseguem acreditar e ativar sua fé, ativar, não viver motivado, dependendo do que está vendo, ativado. Eu sei quem eu sou, eu sei quem Deus é, eu sei quem é esse Deus que levantou morto depois de 4 dias. O que é a minha situação? Ele vai fazer o mesmo, porque eu sei quem eu sou. Jesus quer mexer com a sua fé, irmão. Sabe o que Ele quer? Ele quer que você pare de viver uma vida comum. Olhe para o irmão do seu lado e fala: Jesus quer que você viva uma vida incomum, sobrenatural. Ele está aqui e quer restaurar a sua vida. Você acredita nisso? Primeira coisa, você pode ter problemas, mas isso não anula quem Deus é e quem você é. Segundo, confie que Deus é soberano. Ele comanda a situação o tempo todo. Ele não está atrasado em nada. 3, não se desespere quando as coisas não acontecem na hora que você quer. Viva ativado, não motivado. 4, seja sensível à dor das pessoas como Jesus. Aprenda a ter empatia, se colocar e ver com os olhos do outro também. E por último, manifeste a sua fé. Saiba quem você é e saiba quem Deus é. Mas por último aqui, o que Jesus fez dentro desse mesmo tópico é que aquele morto, ele saiu desatado. Eu quero só dar uma palavra para você com relação a isso. Tem alguma coisa que de repente ainda está prendendo você? Porque tem muita gente aqui, irmãos, que Deus quer ativar a sua vida para você ser um ser sobrenatural, mas ainda está preso aqui nas emoções, preso em rancor, preso em ressentimento, ou está preso em alguma coisa do passado. E às vezes essas coisas que tem prendido estão atrapalhando você de viver uma vida sobrenatural. O que tem impedido você de viver quem você é aqui nessa terra? Deus não quer você escravo dos seus sentimentos. Queria que você ficasse de pé. Deus não quer uma igreja escrava da doença. Deus não quer uma igreja escrava dos problemas na família. Deus não quer uma igreja escrava dependendo de situação para estar bem, para estar feliz, para viver ativado na fé. Deus não quer você assim. Deus quer que você saiba quem Ele é e quem você é. Será que Deus que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias não pode restaurar você hoje? Põe a mão aqui e faz assim, pss. Fazer mais fácil para você, pss. Será que Deus pode mudar a sua vida hoje? Você consegue gerar essa ativação, essa fé? Hoje ou amanhã, quando você acordar, acontece alguma coisa, eu sei quem eu sou, eu sei quem Deus é, e gira a chave, ativa quem você é. Não dependa de acontecer tudo que você quer, não dependa de saber apenas quem Deus é e quem você é. Será que Deus que está aqui hoje, esse Deus que fez tudo que você tem ouvido todos esses domingos, será que esse Deus, Ele pode curar o seu corpo hoje? Será que Ele pode restaurar esse casamento conturbado, restaurar seu coração e desatar a sua vida? Se você ativar essa fé e quiser, Ele vai fazer. Será que Ele pode, aquele benefício que está preso, Ele pode hoje desatar? Será que Ele pode liberar essa área financeira sua? Eu falei para o meu filho, eu estou lendo um livro, eu e o Cláudio, maravilhoso. Irmãos, nós temos visto naquele livro que Deus está liberando chaves do reino, ouro do céu, ouro, riquezas, coisas que você não é capaz de entender. Deus tem liberado já há alguns anos na mão de pessoas que têm o coração voltado para fazer o reino voar.
Sabe aquela pessoa que tem um coração, o que eu quero com o dinheiro é expandir o reino, fazer Jesus conhecido, eu quero manifestar o meu dinheiro no reino. Deus está derramando ouro na vida de muitos empresários, muita gente que tem um coração aberto. Deus está derramando coisas incontáveis, e eu já falei, Deus pode contar comigo. Deus quer ativar um povo aqui. Será que Deus não pode fazer essa mudança na sua vida hoje? O que você está achando difícil? O que você acha difícil? Ao invés de reclamar, você vai ativar a sua fé.